Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje, mais um episódio aqui no nosso canal da Tafá TV. Antes de mais nada, peço para você seguir, curtir e compartilhar. Vamos receber aqui um convidado especial, falar de um assunto que nem todos vão alcançar, que é a aposentadoria e a aposentadoria de um profissional de TI. A gente sabe que TI é uma profissão, né, relativamente nova comparada a outras, né, mais tradicionais. E ele veio aqui, vai falar um pouco da trajetória, como ele conseguiu sobreviver, né, e passar aí por todas essas atualizações tecnológicas e trazer, né, insights e assuntos, né, que você que está iniciando, está no meio da carreira ou está se endereçando para o final, possa aí absorver e utilizar na sua vida. Valeu? Vamos nessa. A gente vai sair um pouco nesse episódio aí do nosso eixo aqui Rio-São Paulo. E a gente vai para um lugar muito especial que a gente vai começar agora. Vamos lá. Fala aí, pessoal. Aterrissamos então em terras de baianas, diretamente da Baía de São Salvador. Nosso amigo aqui, nosso parceirão, João Nolasco. Fala aí, meu irmão. Tudo bem? Como é que você tá aí? Tudo tranquilo? Fala, beleza, Milton? Fala, turma. Axé da Bahia para vocês. Um prazer estar aqui, batendo esse papo com o Milton e com vocês aí. Pô, irmão, pedi pra você se apresentar aí. Só não fala muito, porque senão você vai ocupar o tempo todo do episódio aqui, né? Dá um highlights aí da sua trajetória aí. O pessoal te É, conhecer um pouquinho, como é que começou, um pouquinho do meio e agora um pouquinho do final aí. tá certo. São 42 anos para falar em É, pouco tempo, pois é. difícil. Mas é isso mesmo, Milton. Comecei, né, na área em 1981, entrando na faculdade aqui em Salvador. Depois fui transferido para São Paulo, me formei pela Universidade Mackenzie em São Paulo. E já tinha iniciado o estágio aqui em 82, na Ingex, foi o meu primeiro estágio. Depois fui para São Paulo, lá passei por diversas empresas, de diversos ramos de negócio, tanto financeiro, como fabricante de microcomputadores, na época era do processador Z80A e H, que era aquela lógica Sinclair. Acho que muita gente nunca ouviu falar nisso, que era aquele negócio de lógica, CP, sistema operacional CPM, muito doido, Pô, né? e era que ano isso? E, Era que ano isso, cara, João? isso devia ser 83, 84, por aí. Mas a formação que você fez aí em São Paulo, foi em TI Eu me já? formei, em TI, me formei, na época só tinham duas faculdades, ou era ciência da computação ou tecnólogo em processamento de dados com nível superior, né? E aí eu entrei em tecnólogo em processamento de dados com nível superior. O primeiro estágio que eu fiz foi na Ingex, né? É uma subsidiária da Engesa, aqui em Salvador. E pra você ter uma ideia, cara, era um mainframe que ocupava sei lá, acho que uns 2 metros, 3 metros quadrados de espaço na sala Caramba. e tinha 16K de memória. Era cartão perfurado 80. Quando a gente errava uma linha, o cartão caía no chão, era uma bagunça, cara. Pô, E quantas mas era pessoas uma pra operar experiência. esse trambolho aí? Tinha um operador, cara, um operador que ficava por turno, né? Ele operava tanto as impressoras como a parte de console, que também era analógica, não era digital, era tipo uma máquina de escrever que mandava os comandos de operação, tipo, baixa uma fita, monta um disco, dispara a leitora de cartão para ler os cartões que a gente colocava, que eram os códigos, né? E era muito doido, cara, assim, bem bacana. E era uma linguagem, cara, que eu acho que ninguém nunca ouviu falar. Chamava RPG-2 na época, bem antes do COBOL. Caramba. Aí RPG-2 era uma linguagem típica, específica para relatório, onde se fazia várias coisas, de, é, de folha de pagamento, a contabilidade, etc. Mas era um desafio tremendo, era muita unha, cara. E ele Caramba. escovava muito bit, muito byte mesmo. Foi bem Mas depois bacana. desse estágio, depois desse estágio, você foi contratado pela empresa ou mudou?
Não, porque na verdade tinha até chance de ser contratado. Na verdade, na época, meu pai foi transferido, meu pai é militar, foi transferido para São Paulo e eu tive que ir embora porque não dava para me sustentar sozinho, né? Aí fui com o velho lá, eu fui transferido para o Mackenzie e comecei de novo a carreira, fui para caixa de banco, que estava difícil de arrumar emprego na época, anos 80 foi uma dificuldade muito grande na economia do país, né? E não lembro nem que moeda era. Eu sei que eu ganhava muito de zero, cara, para milionário. Mas não dava nem para botar um quarto de tanque no carro de gasolina. Mas era zero no contra-cheque que não acabava mais. Mas foi bacana. Aí depois saí do banco, fui fazer estágio na empresa, uma fabricante de microcomputadores. Lá eu comecei o meu primeiro contato com a linguagem COBOL. E me apaixonei por COBOL. Me apaixonei mesmo. Até hoje eu sou Ah, apaixonado por COBOL. você foi coboleiro, é? Sabia não. Muito, muito coboleiro, muito coboleiro. Maneiro. Hoje, se você me der um programa em COBOL, eu faço tranquilo, cara. Tranquilo. Vai ter uns errinhos, né? A minha única frustração assim do COBOL é que eu não consegui utilizar o COBOL com banco de dados relacional. Isso foi uma frustração que eu tive. Usava muito arquivo indexado. No Sim. caso do IBM eram os VISANs e no caso do Honeywell eram os UFAs, né? E esses dois eram mainframes, né? Aí depois, com a decadência do mainframe e a ascensão dos super PCs, né, que começaram a aparecer, e acessando os bancos de dados relacional, o COBOL ele veio no começo dessa transição, ele ainda não estava conversando legal com essas bases de dados. E aí apareceram outras linguagens, também procedurais, como SQL, que é outra que eu adoro também, que são os SQLs, tanto tanto procedures como triggers, etc. São programações muito semelhantes ao COBOL, só não tem aquelas divisões, né? Mas são programações procedurais que você vai conversando com a máquina, ela vai te responder depois, quando você processar o, o programa. Né? Mas aí É você bem legal. trabalhava Depois, aqui, em algum banco? eu trabalhei na Credicar, em São Paulo. Eu fui analista de sistemas de manutenção, responsável pelo sistema de fraude. Isso era analista pleno, acho, na época. E depois, quando eu vim embora para a Bahia a primeira vez, eu vim em outubro de 89. Eu vim trabalhar na Rod Bahia, na empresa francesa. Depois da Rod, fui trabalhar na Tibraz, do polo petroquímico. Trabalhei com o Zinc, que foi o precursor dos bancos de dados relacionais. Depois eu fui para a Detem Química, onde eu passei 15 anos, um pouquinho antes de ir para o Rio. E lá na Detem Química eu trabalhei com COBOL, Microsoft, trabalhei com Power Builder, que era uma linguagem já com todo visual, Windows, etc. E onde eu tive o primeiro contato e o curso de formação da MicroStrategy, onde eu implantei o BI na DTEM. Né? Aí já no polo petroquímico eu recebi um convite para ir para uma faculdade montar a coordenação de BI dentro da universidade aqui na Bahia. Mas não era para faculdade, não era acadêmica, era para mantenedora da faculdade. Aí eu mantei lá a coordenação ligada à gerência de TI, né? Onde a gente fazia, foi um desafio, cara, um desafio. Você sair de uma empresa que eu estava durante 15 anos, ganhava 18 salários por ano, em PL, era um porra, né? tinha transporte, comida, tudo para aceitar um desafio para ser coordenador. Senão eu Ah, mas sempre isso aí achava não que era trabalho para ela, não. Você tinha que sair de um para entrar no outro. Você realmente. Ah, sair de um tá. para entrar no outro. Aí eu tive Entendi. que sair, abrir mão disso para poder ir para assumir esse desafio. Que Caramba. eu acho que foi legal, que foi isso que me abriu portas, cara, para a área de gestão e para um dia chegar no Rio de Janeiro, né? Isso foi legal. E ao longo disso tiveram várias empresas que eu passei, indústria química em São Paulo, indústrias de financeira como Credicar, e vários segmentos, tanto Rio, São Paulo e Salvador, que foram os mercados de trabalho que eu atuei. Né? Entendi. Caramba, que história, hein?
Mas cara, o nível é olhando, bem baixo. se você olhar para trás lá, você tinha uma noção de como a tecnologia ia avançar hoje em dia com essas IAs, os agentes? Você acha que está muito avançado ou é algo que você já vislumbrava de acontecer? Cara, eu não vislumbrava, não. Eu acho que foi assim, a nossa geração, que eu digo nossa, minha, né? Dos Sim, anos 60, 63, a gente pegou muita mudança tecnológica, né? A gente viu, pô, eu vi telefone a disco, né? Meu sim. filho, quando nasceu, eu dei um telefone para ele discar e ele ficava apertando os buraquinhos. Hoje meu filho tem 32 anos. Então a gente Caramba. vê. Hoje eu tenho um celular que cabe em sei lá quantas máquinas dessa barra 3 da IBM, que eram 16K de memória, cabem dentro do meu celular. Então, Sim, hoje a gente está falando por vídeo que a gente só via no Jetsons, né? sim, No filme do sim. Jetson, desenho animado. Então, a gente imaginava que um dia isso pudesse chegar, mas que não fosse tão rápido, né, cara? E eu digo para você, cara, ao longo dos meus 42 anos de profissão, eu acho que foi muito rápido. Eu vi cartão perfurado onde a gente não enxergava a linha que digitava. Eu Sim. vi a evolução do cartão de 80 para 96 colunas, onde tinha um vídeo, onde tinha uma linhazinha só, digital, que você sabia o que você estava digitando no cartão e dava um enter e ele perfurava. De repente eu vi um monitor, de repente eu vi um Windows, eu vi um Paintbrush, falei, que é isso, cara? O mundo pirou. Eu, cara, eu trabalhei com lista telefônica, você nem sabe o que é isso, porra. Eu fazia lista telefônica em COBOL, sabe? Fazer Caraca. lista telefônica em COBOL de São Paulo, meu irmão, do Vale do Paraíba. Meu irmão, era coisa assim, ó, pá, grossura. A gente fazia, preparava toda a lista telefônica, mandava para a editora Abril lia o código EBCDIC, que era o do mainframe, e convertia para ASCII2, que através de um deparo de sinais que a gente colocava, ele saía acentuando as palavras, cara. Então, assim, tudo foi muito doido. Depois foi para a gráfica, pá. Hoje não tem mais lista telefônica, pô. Caraca. Cara, pô, muito Pô, doido, velho. não, Pô, é um então, assim, saudosismo aí que realmente. cara, mas assim, eu acho legal, cara. Como facilitou a vida da gente? Sim, Facilitou demais, sabe? Assim, e como a gente. Como foram criadas outras funções mais nobres do que se fazia. Eu vi sim. colegas meus na DETEM, sem querer, demitir um amigo porque fez um programa em COBOL, em Clipper, que imprimia um cheque. O cara só fazia isso, datilografava cheque. O sistema começou a imprimir o cheque, o cara foi demitido. Né? Entendi. Assim, outros foram aproveitados para outras coisas, não Sim, exatamente demitido por causa disso, porque não se adaptou à nova ordem, né? Porque entendi. vieram as planilhas eletrônicas, que o cara começou a pensar e começar a colocar os cálculos dele ali. Era VisiCalc, SuperCalc, não sei o quê, precursoras do Excel. Né? Então foi muita coisa bacana, cara. Muita coisa bacana. Eu acho que a tecnologia só vem a somar. E eu tive Não, uma grande. Diga, pode Não, dizer. foi legal você falar isso, que é até uma curiosidade, né? O pessoal que estiver assistindo aí vai querer saber, né? Você passou por toda essa atualização aí tecnológica, né? Você Isso, comentou, né? Pessoas que não se atualizaram foram demitidas ou desligadas e foram pra uma outra isso, função. O que você isso. fez para conseguir sobreviver a toda essa evolução tecnológica nesses últimos 42 anos aí? Você chegou A única. lá atrás no perfurado, É, você chegou agora até o Big Data. Então, assim, você passou por tudo. Pois é, tudo. Mas, Milton, tudo nunca teve folga, nunca teve tranquilidade. Sempre foi estudo, cara. Sempre estudo, estudo, estudo. Eu sempre falei para meus liderados. E eu tive o presente de despedida, né, da minha carreira, foi trabalhar aqui na Prefeitura Municipal de Salvador, né, onde fui gerente de dados aqui. Né, e a gente fez muita coisa que impactou na sociedade. E também na parte da gestão do carnaval, que é o maior produto da Prefeitura Municipal de Salvador e é o maior carnaval do mundo de trio elétrico. E a gente consegue fazer a gestão disso através de indicadores, um trabalho muito bacana. Mas eu sempre falei para a galera, não pare de estudar nunca. A gente, quando é novo e entra nessa área, a gente fica vislumbrando uma porrada de coisa. Né? A gente começa a embriagar pelas possibilidades. E até na minha época do cartão, como agora, quando é novo, você vai absorvendo o conhecimento, vai ficando doido, vai. Cara, é muito bom, é muito bacana. E você quer fazer o estado da arte, esquece da razão de ser da nossa profissão.
que nós somos uma área de solução. A gente não está Sim. aqui para fazer o estado da arte. Eu não preciso fazer um código maravilhoso não vai para o Guinness Book o código. Eu preciso que atender a pessoa que está pagando meu salário, que é o meu usuário final. Na época do cartão perfurado, na porta do CPD, que a gente trabalhava dentro do CPD, na porta do CPD tinha uma placa, proibida entrada de usuário. Esse cara que paga o salário, meu irmão, esse cara é a razão da nossa existência. Esse cara que sabe e conhece os processos do negócio, que a gente está ali para trazer a solução para eles. Então tem toda essa mudança de paradigma, quando a gente achava que tinham gênios pensando numa salinha e que o resto eram apenas seres humanos. E não é assim, nunca foi assim. A gente sempre dependeu e sempre vai depender muito do usuário final, né? Que é ele que é o dono do negócio, ele que sabe do negócio. A gente está aqui para dar solução para ele, ajudar ele a fazer o trabalho dele, né? A otimizar o trabalho dele, ele tomar decisões, principalmente na Sim. questão da ciência de dados, utilizando IA, utilizando todo tipo de ferramenta tecnológica que está disponível. Só vem a somar. Mas a peça fundamental disso tudo é uma só: pessoa. A grande sacada é pessoa. E a pessoa tem que estudar. Tem que estudar. Mas ela não tem que estudar para ser o the best. Ela tem que estudar para entender a tecnologia como vai ser aplicada na vida do ser humano, seja ele o usuário, seja ele o cidadão, no caso de um serviço público, seja ele um, um especialista em sistemas industriais que fazem o controle de abertura de válvula, fechamento de válvula. Ele tem que entender para quem ele está trabalhando. Isso é que a gente tem que estar aqui. Eu sempre pensei, e sempre, às vezes eu sempre discuti no meio acadêmico, que eu tive a oportunidade de discutir com alguns colegas, o seguinte: realmente a tecnologia é uma ciência exata, beleza. Eu acho que isso foca muito na questão da ciência da computação. Mas a parte de análise de sistemas está muito mais focada em humanas do que nas exatas, principalmente hoje, cara. Principalmente hoje. Porque a tecnologia hoje está te dando subsídios que são muito mais amigáveis. Você hoje não explora mais bit byte. Sim. Hoje você tem framework, você tem biblioteca, hoje você tem a IA, você fala com linguagem natural, cara. A IA te responde. Sabe? Você bota uma base de dados, você já pesquisa meus e-mails, vem, me faz o resumo da reunião tal, puf, vem. Cara, isso é muito bom. Você sabendo usar, não vai faltar. E qual é o nosso papel aqui? Exatamente entender o que o usuário final quer e como perguntar e como utilizar essas ferramentas para ele. Então, cada um no seu quadrado e todo mundo com um objetivo único vai chegar a um trabalho, a entrega muito boa, cara. Muito boa. Eu acho que a tecnologia é fascinante. É fascinante. A gente tem que Caramba. saber usar. Tem que saber usar. Reflexão foi profunda essa, irmão. Caramba. Pô, até eu fiquei aqui, pô, tava aqui ouvindo aqui, caramba. Foi uma aula, irmão. É mesmo. A Pô, mas tecnologia tá muito baseada no ser humano, realmente. é isso mesmo, cara. Você tem É isso razão, mano. mesmo. Não Pô, adianta a gente querer mas para fazer. chegar nesse ponto aí, nessa sua reflexão aí, você cometeu vários erros, né? Creio eu, né? Durante a carreira. Muitos, cara. E Muitos, o que muitos. A você gente não aprende sem cometeu errar. aí que você evitaria? Ou então, para sugerir alguém que tá começando, tá no meio da carreira aí, para não cometer esses mesmos erros? Cara, eu não sei se eu cheguei a cometer. Claro que eu cometi erros, vários erros, inclusive na parte de operação, com certeza, na parte de gestão. Eu fui gerente da consultoria que você trabalhou, né? Sim, Então, quantos erros eu não cometi de gestão? Vários, cara. A gente aprende. A gente aprende com todo mundo. A gente aprende com o líder, a gente aprende com o liderado, a gente aprende com o cara do cafezinho, a gente aprende com a sim. faxineira, a gente aprende com o diretor, a gente aprende com todo mundo, cara. E a gente caga mesmo, ou desculpa o termo, a gente erra mesmo, cara. A gente erra mesmo, pô. Não tem essa, velho. A gente vai errar e vai aprender. O que eu poderia voltar e dizer assim, eu não faria? Não sei, cara, porque, por exemplo, esse passo que eu dei, sair da Detem Química, 18 salários por ano, uma empresa que é um ambiente familiar maravilhoso, o nosso ambiente, trabalhamos 15 anos juntos com a mesma equipe, entramos no mesmo dia, fomos 15 anos trabalhando juntos. E tenho amizade para essas pessoas até hoje, são meus amigos de fé, irmãos, camaradas. Cara, bicho, eu saí de uma empresa dessa para ir, na época, numa faculdade, que nem pagava direitos funcionários. Eu fui pedir minha demissão, fui pedir para ser mandado embora da empresa,
o meu superintendente falou assim, eu não lhe demito, você está fazendo uma maluquice. Eu falei, doutor, eu preciso sair para poder ser alguém lá fora, eu vou morrer na lista sênior aqui, eu quero ser alguém lá fora, quero sair para a gestão, quero conhecer, quero liderar também, pô. Quero conhecer outras coisas, outras oportunidades. Aqui eu vou ficar, porque isso aqui é muito bom, maravilhoso. Eu tinha 38 anos, eu acho, 39. Eu estava recém-casando com a Lu, eu acho, estava recém-casado com a Lu. Isso foi há 21 anos atrás. Né? Talvez eu não tivesse tomado essa decisão, se eu pudesse voltar. Mas tomando essa decisão, com esse erro, eu aprendi muito, cara. Sim. Então, eu cheguei nessa empresa para fazer o BI, não tinha banco de dados. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu comprei um banco de dados pirata do meu bolso com R$12 e implantei para fazer o BI, cara. Porra, é o que tinha para fazer. Não tinha milho para fazer pipoca. Eu fui pegar os milhos que tinham para fazer. Consegui um servidor, coloquei, distribuí para as filiais do interior da Bahia, as coordenações acadêmicas utilizaram o BI. Sabe qual era o front-end? Excel, parceiro. BI, fiz BI com Excel, acessando o SQL Server, Piratôncio, e com o Data Warehouse lá bonitinho, fazendo todo o ETL na unha, com o Procedure, e depois o Excel, depois usava o Analysis Service para fazer os cubos, e o Excel consumia dali. Funcionou, cara. Funcionou. Caramba. Se eu tivesse lá na DTEM, talvez eu não tivesse tido essa criatividade, essa iniciativa. Daí eu saí para ser coordenador de desenvolvimento de uma empresa de engenharia, que prestava serviço para a Petrobras, e com a transferência da Luciana para o Rio de Janeiro pela Petrobras, eu tive outro presente que Deus me deu, fui trabalhar na Valetim, no Rio de Janeiro, com vocês, não. Foi uma coisa, foi um presentaço com você, com o Guga, com a galera maravilhosa, GZ, todo mundo, muito bom. Então, assim, foi um erro, foi, mas se eu não tivesse cometido esse erro, será que eu conseguiria chegar no Rio com a bagagem que eu cheguei? Será que eu teria tido oportunidade na Valetim? Eu acho que não. Sabe, eu acho que não. Sim. Então foi um desafio. Não, interessante aí, mas eu queria saber, assim, seu ponto de vista, né? Assim, primeiro você trabalhou muitos anos em empresa cliente final, né? E a gente se conheceu numa consultoria. Primeiro, você fala assim de principais diferenças, assim, não precisa se alongar muito no assunto, não. E também como é que é assim, a vida de tecnologia fora do eixo aqui, Rio-São Paulo? Se tem muitas diferenças, ou tinha mais antigamente e agora não mais, né? Porque tá muito espalhado, né? Se você tivesse um ponto de vista aí para poder compartilhar. Tá, tenho sim. Qual foi a primeira parte da pergunta que esqueci? Tô ficando velho, foi mal. Questão de ser cliente ou consultoria? Isso, cliente. Ser cliente é maravilhoso. Ser cliente, você manda e os outros obedecem. É bom pra caramba. Agora, o outro lado da mesa é punk. E eu peguei umas fogueiras aí na Valentim na época, eu não vou citar nomes, em respeito aos clientes, né, que tivemos, que foram escolas maravilhosas também. Eu fiz grandes amigos, grandes colegas, mas tivemos vários desafios, cara. E é jogo duro, porque partindo da máxima do cliente de padaria, o cliente sempre tem razão, cara. A gente tem que satisfazer o cliente. Nem sempre, quer dizer, nem sempre ele tem razão. Mas na maioria das vezes tem, né, pô? Ou então a gente tem que fazer que ele sinta que tá com razão. E aí que vem o jogo de cintura, né? Você tem que estar bem, porra. Você tem que estar tomando porrada e com um sorriso na cara, velho. Não tá certo, é isso mesmo, vamos resolver. Não, mas algo que eu sinto, assim, até te cortando aí, algo que eu sinto muita falta, assim. Eu nunca fui cliente, eu sempre fui na aventura, sempre tô na consultoria. Isso. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa vira cliente, eu acho que ela fica meio que fora das tecnologias em si, né? Eu acho que depois meio estagnado. meio estagnado. Fica ali mais tomando conta, né, e tal. E depois para de meter a mão na massa. Mas aí depois, se acontecer alguma reviravolta, a pessoa tiver que voltar pro mercado, como é que volta? É complicado. Assim, mesmo porque depende muito do perfil da empresa. Porque a maioria das empresas, elas costumam, pelo que eu passei, elas investem muito em tecnologia de ponta. Então, geralmente, por exemplo, a DTEM é uma empresa que tinham 2 clientes, grandes clientes, e o cara me perguntou, por que você quer botar um BI aqui? Eu falei, eu sei quanto eu vendo para cada cliente meu. Eu sou um monopólio no Brasil, entendeu? Sim. Então, para que eu preciso de BI? Eu falei, com certeza você vai ter um estudo de BI em cima da sua produção, em cima dos seus insumos, em cima da sua receita,
movimentos financeiros. Você não precisa usar só para saber quanto meu cliente está comprando, quanto meu cliente deixou de comprar. Tem outras coisas para a gente ver, né? E a gente ali conseguiu. Então, ou seja, era uma empresa pequena que investiu na ferramenta caríssima na época. Foi em 93 ou 94 que nós compramos da MicroStrategy. Foi uma das primeiras versões e que foi uma ferramenta fabulosa, né? Então, assim, e aí, assim, quando você sai para a consultoria, a sua atualização tecnológica depende mais de você do que da própria empresa. Quando você é cliente, você consegue ter o patrocínio para que você se mantenha atualizado, desde que você esteja atendendo aos negócios da empresa. Mas quando você está na consultoria, muitas vezes, e principalmente quando são consultorias pequenas, você tem que se virar, cara. Autoestudo. É pós-graduação que você paga do teu bolso, entendeu? E aí, networking, você vai trocando ideia e vai aprendendo. Vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai acertando, vai trocando ideia. Ninguém é melhor que ninguém. Um é melhor em alguma coisa que o outro ali vai trocando ideia. Sim, não, legal. E em relação à pergunta que você fez também, Milton, sobre fora do mercado do Rio e São Paulo, eu acho que, especialmente o Nordeste, a gente tem excelentes talentos, muito mal remunerados em relação ao Eixo Rio e São Paulo. Eu trabalhei com mentes brilhantes aqui e trabalhei com mentes pouco brilhantes em São Paulo, que costuma ser, por exemplo, referência. Porque todo mundo fala, porque São Paulo, isso quer. Como também trabalhei com poucas mentes brilhantes no Nordeste, como trabalhei com poucas brilhantes também no Rio de Janeiro, todo lugar tem suas expoentes, tanto positivas como negativas, mas todos contribuem, cara. Todos contribuem, porque ninguém é ruim de tudo e ninguém é bom de tudo. Todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Cabe a você ter a visão do gestor de descobrir o que ele tem de melhor para contribuir. Sacou? Isso é fundamental, cara. Você não pode desistir do cara, entendeu? Porque se o cara tá ali, alguma coisa de bom ele tá para tá ali, né? Então você não pode desistir daquele cara. Agora tem que saber extrair dele o que ele tem, qual o talento dele. Às vezes não, tem um talento ali que tá escondido, que o cara é inibido, não consegue botar para fora o que ele gostaria de fazer, e você tem que estar testando. Você não pode. É que tá. Aí vem a questão da empatia, né, cara? A questão do olhar da gestão. Agora Você é tem soft muitas skill que vezes. fala, João. Agora é soft skill. Soft skills. Eu sei lá se esse nome é soft skill, cara. Soft skill. Pois é. Mas aí eu tô falando mais com um olhar de gestor. Porque o soft skill não é só o somebody love, entendeu? Você não pode ter um cara fechadaço e tremendo cara tecnológico que não sabe conversar com o cliente seu, pô. O cara tem que saber conversar com o seu cliente, mas ele não pode ser bom em código, mas ele tem um parceiro ali na equipe que é bom de código. Então ele pode, de repente, você pode explorar ele como um bom analista de negócio, um bom analista de requisito, que é uma coisa que eu sinto muita falta do passado hoje, é uma boa equipe de organização e métodos. Quando você recebia um levantamento de dados feito pelos profissionais da época, cara, você tinha uma coisa, você não precisava nem conversar com o usuário, cara, praticamente. Você chegava para a equipe técnica, tudo levantado direitinho, formulário definido, tela definida, campo definido, tudo, cara, tudo. Como esses caras são importantes, são os analistas de requisito na vida da gente. E eu passei muito sufoco porque eu não tinha analista de requisito. Eu tinha que fazer um requisito, eu tinha que testar, eu tinha que fazer, codificar e implantar. Ou seja, a gente fazia tudo junto, né? Mas por que esse papel do requisito tá faltando hoje em dia? É o quê? Corte de custo? Eu acho que cara. Ou corte de custo, ou está faltando uma visão de maior valor para esse profissional, entendeu? Eu acho que falta maior valor. Acho que está faltando olhar melhor para esse profissional. Porque ele não pode ser um profissional muito técnico. Ele tem que ser um profissional mais um perfil de ADM, sacou? De administrador de empresa, mas com a formação que ele tenha um perfil que conheça também tecnologia. Porque ele vai ter que conversar com a equipe técnica, vai ter que conversar com o usuário final. Ele tem que conhecer dos processos de negócio e tem que saber o que ele está passando para a equipe técnica. Porque se o cara for falar com ele vou fazer um select numa tabela, o cara, o que diabo é tabela? O que é select? Ele tem que saber, nem que seja o conceito básico. Ele tem que saber o que é data warehousing. Ele tem que saber o que é uma tabela fato, nem que seja conceitualmente. Né? Ele tem que saber o que é uma dimensão. Isso é importante.
que ele saiba, para ele poder, quando ele estiver conversando com o usuário, ele já vai estar tentando trazer de uma forma mais palatável para o técnico que vai desenvolver o código, né? Sim. E eu tive boas experiências com isso, especialmente aqui na prefeitura, cara. A gente tinha uma equipe reduzida pra caramba de requisitos, mas muito boa mesmo, que conseguia identificar e conhecia muito de prefeitura. E eu formei essa pessoa também em conhecimentos e fundamentos técnicos na parte de BI, conceituei fato, dimensão, modelagem. Foi bem bacana essa experiência com a prefeitura, bem legal. Bem Maneiro. legal mesmo. Irmão, eu vou fazer umas perguntas aqui mais ácidas aqui, você responda Fica à aí vontade. o mais Tá? transparente possível, né? Tem essa Tá. questão aí que o pessoal fala muito no mercado, né? As pessoas vão envelhecendo e tem agora etarismo, né? Não sei se Sim. esse nome aí. Você chegou a passar por isso? Chegou a ver alguma situação? Mas deixa eu te falar uma coisa, não responde agora não. Deixa que Tá. nossos patrocinadores vão mandar uma mensagem aqui e na volta a gente retoma esse assunto. Beleza. Tá. Então, pessoal, estamos voltando aqui. Tava no assunto aqui em off aqui. Então, João, tava conversando, né? Um assunto até bem sensível aí, né? Assim, não pro pessoal mais novo, mas quem tá numa meia idade assim, Sim. parecida com a minha, né? Que tô chegando aí nos 40 e poucos aí já, 40 e tantos. Então, eu queria que você falasse aí sobre se você passou por alguma questão de etarismo, se realmente existe isso no mercado de TI. Existe. Existe em qualquer, acho que em qualquer mercado, viu, cara? Existe assim, eu vou te falar uma coisa. Exatamente quando eu estava tentando voltar para Salvador, Não, que a mas deixa eu falar Luciana tinha assim, qualquer sido. mercado não, acho que, pô, advogado, médico, quanto mais velho, o pessoal confia mais, não? Não sei, cara, eu não Não. sei. Eu não sei. Eu não sei, mesmo porque eu tenho experiência boa de médico, né? Eu já me operei pra caramba de tombo de moto, de acidente de carro, não sei o que, então. E assim, nunca, eu sempre procuro ver quem está mais atualizado, que é a referência do mercado. Eu me preocupo muito com a idade. No Sim, caso de advogado, o cara tem escritório, ele é o referência, não importa a idade que ele tenha, sim. né? E realmente o que você falou, um advogado mais novo não tem a tarimba de um cara, porque é humana, né, cara? É a Uhum. experiência de humanas que o cara tem, não é exata, né? Sim, Você pega um garoto que sai da faculdade, ele sai com conceitos de tecnologia na cabeça que a gente não tem. sim. Eu tive garotos lá na minha gerência que, pô, sensacionais, cara. Sensacionais. Os moleques não vinham prontos porque não tinha vivência. Mas era Uhum. só ensinar para ele alguma coisinha ali, pá. Em compensação, não sabe fazer o select. Pô, pô, framework, né? Sim, Pô, sim, é sim, punk, tem que ensinar o cara e tal. Mas aprende rápido, são sim. bem safos, né? Mas em relação ao etarismo, eu creio que sim, porque eu, quando tentei voltar do Rio para Salvador, eu não estava colocando pretensão salarial. Eu estava tentando me reencaixar no mercado. Eu sabia que ia perder dinheiro, porque aqui o nível salarial é bem mais baixo. E eu tive algumas entrevistas. Eu estava até na época de trabalhar na Ipiranga, lá na, pela consultoria, né? Sim. E eu tive várias entrevistas ali com o pessoal daqui de Salvador, e a pessoa falava, hoje nós tá pegando mais um pouquinho, é a idade e tal, não sei o que e tal. Aí Caramba. falava do salário, eu falei, o salário, cara, é,
o salário vocês me oferecem, aí o que puder para eu manter o padrão em Salvador tá de boa. Sério, a pessoa Porque eu fala já na estava lata assim, aposentado. da idade, falar assim? Não é que na lata, a gente começa a conversar e vai chegando lá, né? Aí Caramba. isso pega um pouquinho, porque o pessoal sabe que daqui a pouco você vai se aposentar, eu já era aposentado, eu me aposentei em 2019, né? Ah, Entendeu? Então, tá. qualquer momento eu podia parar. Tanto é que quando eu assumi a gerência na prefeitura, eu falei com a minha diretora, chefa, eu garanto aqui a primeira gestão do Bruno Reis, né? Vou ficar com você. A segunda eu já não garanto. Eu acho que eu quero me aposentar, que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Né? Então, hoje eu tô com 63 anos, né, cara? Então, ainda quero pegar minha onda, quero andar de moto, quero tocar meu instrumento, minha bateria, meu violão. E é isso que eu me parei por isso, né? Mas eu acho que existe isso sim, sabe, Milton? Então, por que você tem que fazer? Novos, os jovens, guardem seu dinheiro, invistam em coisas que vão servir para vocês no futuro. A gente se embriaga com um pouco que a gente começa a receber. A gente está morando com o pai e mãe e a gente começa a gastar, quer comprar carro, quer ir para balada, não sei o quê. Tem que fazer isso mesmo. Mas tem que fazer isso com o pé no chão, cara. Com o pé no chão. Se Equilíbrio. estiver ganhando um salário legal, com equilíbrio, brother. Pensa no amanhã, mesmo porque a tua geração não vai se aposentar. Sim, Tua geração só se aposenta por você. Não vai ter sim. INSS mais, cara. A pirâmide do Brasil já está invertida, tem mais velho do que novo. Então, se você não se preparar, não investir na sua casa, ou nos seus imóveis, depois vai receber um aluguel, ou se você, eu quero ser milionário. Cara, quer ser milionário? Trabalhando para alguém, você não vai ser. Pega, pega o conhecimento e vai empreender. Apesar que ser empreendedor, o Milton sabe bem, né, Milton? Ser empreendedor nesse Sei. país é um desafio do É cacete, né, velho? Pô, complicado mesmo, cara. É não é fácil complicado. não, brother. Não é fácil não. Porque a gente já ganhou um sócio indigesto que é o governo. Bastou abrir É. empresa, ele gruda na jugular da gente e já cobra a primeira taxa. Mas eu não faturei nada, não importa. Pá! Já paga lá pra abrir empresa. Já é ruim, já é difícil. Pô. Mas é isso, cara. Não, tô vendo você falando essas questões aí das pessoas se prepararem, e realmente muita gente não se prepara, né? Tanto que eu Exatamente. mesmo na consultoria que eu trabalho atualmente, tem muitas pessoas lá, os coboleiros, né? Que a gente, às vezes, quando tem uns papos de corredor, né? Que nem mais é corredor, Uhum. né? Tá todo mundo de home office, né? Mas já tinha esse papo, não, eu só trabalho aqui por causa do plano de saúde, meio da minha esposa, eu trabalho aqui porque eu tenho Exatamente. que ajudar os meus netos. Pô, como você, assim, daria, assim, um conselho, assim, mais objetivo pra, assim, que a pessoa parar, né? Você parou porque parou mesmo, né? Não vai mais Não continuar, quero né? trabalhar mais, não. Eu não quero, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Se Sim, o plano de sim, saúde ficar muito caro, vou vender coco aqui na praia, pô. sim, sim. Eu acho que essa Né? questão de não se Então, aposentar já tá meio que latente hoje em dia, né? Tem muita gente que se é, aposenta, mas continua, né? Seja. Agora tem é. várias formas Mas também de trabalho, né? eu me aposentei em 19 e parei agora em 26, né, cara? Sim, sim. Então eu tô aposentado desde 19 por lei, né? Mas foi Pelo por INSS. questão só de continuar trabalhando ou realmente você estava se planejando para poder parar em Não, 2026? tava não botei 2026 como meta. Mas eu já queria parar. Em 2019, quando me aposentei, eu falei, eu vou ficar mais uns 5 anos aí e vou ver se aí com essa mudança para Salvador e tal, eu já comecei a vislumbrar, ficar mais perto, né? Foi também uma coragem muito grande, porque a perda salarial é enorme. Mas, cara, assim, a gente fala de perda salarial enorme, mas você também gasta menos, sabe, Milton? Eu fico mais em casa, cara. Eu fico estudando música em casa. Fim de semana eu saio para enfiar o pé na jaca, tomar minha cerveja com minha Uhum. galera. Vou lá pra Estela Mares, aí, pô, pego uma praia, não sei o quê, com os amigos, cervejinha. Domingo eu volto à vida normal. Domingo eu tomo uma cervejinha com o coronel aqui, pô. Levo ele pra tomar cerveja com ele. E aí, na segunda, terça, quarta, tô em casa, tranquilo, de boa, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E não vou para restaurante para almoçar, para não sei o quê. Como comida de casa, que é muito mais barato, que é como se você tivesse home office, né? Sim, Então, assim, os custos diminuem muito. Não tem o custo com combustível como tinha antes, com estacionamento, entendeu? Então, cara, assim, hoje meus custos basicamente são para passeio. Né? E eu já tenho outras rendas também, que ao longo da minha carreira a gente foi construindo para poder me dar um retorno nisso, né? E é entendi. isso que eu estou falando para a galera nova. Invista. Não sou nenhum conselheiro
financeiro, não conheço o mercado financeiro, eu sou um cara conservador, tenho medo de perder dinheiro pra cacete, Sim. entendeu? Mas veja aí o que é bom, estude, pergunta ao pai, pergunta ao amigo mais velho aí, que é um bom investidor, que já está com uma vida mais consolidada. Não se acanhe em perguntar. A gente só é ignorante em determinado assunto até o momento que pergunta como é que faz aquilo. Aí você sai da ignorância, você começa a Sim. entender. Se você ficar calado e não perguntar, isso se aplica em qualquer setor, inclusive nosso no dia a dia, né? Às vezes o estagiário fica com medo de perguntar e faz cagada. Aí, porra, tu tem que chegar e, porra, por que ele perguntou? Ué. Ela tava com vergonha, porra. Não, mas Você agora ele bate. pode perguntar ao chat GPT lá, o Gemini. Mas nem sempre ele vem certo, cara. Não, Nem sempre isso ele é vem verdade. certo. Pô, mas como você viu falando em chat GPT, Gemini, essas outras ferramentas aí, acho que você pegou aí, agora esse finalzinho aí, você ainda teve contato, né, com essas ferramentas, esses agentes de IA aí. Sim, Cara, o que sim. você viu aí que realmente, assim, a parada que... Eu acho que a parada é realmente surreal, cara. Assim, qual a sua percepção? Você que, enfim, né, sua jornada aí é Cara, muito maior que a minha, então, assim... mas assim, a minha jornada é maior que a sua, mas você está vivendo mais essa tecnologia nova do que eu Sim, consegui vivenciar, né? Porque eu já estava afastado da parte técnica e atuando mais na gestão. De qualquer forma, o que eu vi e o pouco que eu utilizei do IA agora no finalzinho, assim, para a área de gestão muito boa. Tem muita coisa legal, cara, sabe? Que me ajudou bastante a fazer alguns trabalhos junto com a diretoria. Na área de tecnologia, por fantástico. exemplo. De tecnologia, eu vi muitos dos meus liderados que não tinha condições de pegar tutoriais, que antigamente tinha essa dificuldade, e através da IA trazia a resposta de ferramentas Uhum. que, por exemplo, o ODI. O ODI é uma ferramenta de ETL da Oracle, né? Não tem muita gente utilizando o ODI e não tem muita literatura disponível no CD da Sim, própria Oracle. Pô, mas aí você vai lá numa ferramenta dessa, você faz uma pergunta e te responde a solução. é Isso te dá verdade. uma agilidade absurda, né? Eu precisei fazer eu participei no comitê de segurança pública aqui do município e peguei muitas informações do sistema Smart Sampa, que é o sistema de câmeras instaladas no município de São Paulo, integrado com o Estado, né? Lá a coisa não é nada é fácil, né? Mas lá a coisa se tornou mais prático para se implementar, tanto na esfera municipal como estadual, porque os dois eram do mesmo partido e falavam a mesma língua política. Na Bahia você tem o Estado é um partido e na prefeitura é outro partido. Sim. Então, essa integração de município e Estado, a gente sofre, eu sofri inclusive no Carnaval, de não conseguir algumas informações do Estado, de segurança pública, inclusive, porque questões políticas, e a gente vive, era o mundo, o negócio lá é política mesmo, entendeu? Então, assim, e esse trabalho, essas contribuições que eu consegui levar para o Comitê de Segurança, veio através exatamente do Gemini. E eu também, claro que o nome de fonte Gemini, né? Trazendo como foi instalado, o que base de dados que foram fornecidas para que pudessem ser integrado nesse reconhecimento facial, com a área de segurança pública, o quanto foi investido, quais eram os riscos que tinham, entendeu? Tem vários riscos disso aí. Às vezes você manda prender um cara que não é o cara. Tem erro, tudo erra. O sistema não tem sistema 100% seguro. Né? Acontece realmente isso. E lá está escrito, se você olhar lá no Gemini, tem alguns riscos que ele lista. A depender de como você faça a pergunta para ele, né? E aí ele vai dizer, senão você achar que tudo é maravilhoso, pô. Pô, essa sua experiência aí pra trabalhar com órgão público aí, realmente, assim, eu nunca tive, não. Eu sempre trabalhei com empresa privada. Pô, como é essa questão aí pra trabalhar com meio de política? Não sei como é. Ah, nem sei como. Cara, primeiro existem grandes desafios, né? O primeiro é o salário, que é É mesmo, podia é? ser muito melhor. O salário tô dizendo, não, eu falo do salário em relação ao mercado, tá? O do concursado eu não sei. Aí tem que olhar no Sim. portal da transparência. Ah, tá. Eu nunca procurei saber, para falar a verdade.
Como eu era comissionado, é, realmente o meu salário de gerente de dados, se eu fosse pegar o mercado, eu acho que pegava metade do salário de um gerente de dados com a experiência que eu tenho, né? Mas o que me encantou é o desafio do projeto, é o impacto que traz para o cidadão, que eu Sim. podia trazer para o cidadão. E foi legal isso, cara, foi muito bom. Aí qual é a grande dificuldade? Isso eu perguntei a todos os gestores de dados que eu tive a oportunidade de conhecer e de participar de workshops, inclusive online e presenciais. Quais eram as dificuldades que eles encontraram para fazer integração de dados? Inclusive aí no Rio de Janeiro. Um xará meu, João, um cara massa, bicho, cara, gente boa pra caramba. Falei, cara, como é que você conseguiu me formar base de dados de secretarias para fazer integração no nosso para colocar no nosso data lake? Ele falou, cara, foi uma dificuldade tremenda. E por muitas vezes eu encarei de frente e arrisquei de mostrar e acessar, claro que com o aval dos meus superiores e com Uhum. a chancela do prefeito. Porque muitas vezes, cara, os gestores dão ok para você acessar a base de dados. Chega na média de aderência, os caras brecam. E eles brecam, assim, não vou dar porque é LGPD. Pô, LGPD virou tudo. Agora, Sim. desculpa para tudo, para você não acessar a base. Como, pô, baseado em que LGPD? Não estou pegando dados, protocolos de saúde do cara, não estou pegando nada disso. Eu preciso saber onde o cara mora, o endereço, o bairro dele, e de uma forma analítica. Eu sempre para BI. Esses dados não são públicos, não? Depende. Eles são públicos Ah, se você tá. colocar ele agregado. Se você colocar ele individualizado, não. Aí você tem que se Ah, tá. submeter a LGPD, entendeu? Ah, E é vai ter que perigoso. mascarar CPF, Tem que mascarar o nome. mascarar CPF, exatamente. E existe tudo isso. Tudo isso a gente já tinha tal de uma ferramenta que era um middleware que ia fazer exatamente essa parte de segurança. Né? Ia colocar, isso aqui tem que aplicar essa política de segurança nesse dado. Aí botar asterisco, asterisco, não sei o quê. Sim. Aí o cara vai dizer, pô, mas CPF é dado sensível. Pô, CPF é carteira de identidade hoje, cara. Como é que é Sim. dado sensível? Pô. É. Então, assim, o grande desafio era isso, cara, acessar as bases de dados. Entendeu? Mas foi um trabalho bacana, desafiador. Eu trabalhei com tanta gente competente, cara, tanta gente competente. A gente pensa que o serviço público fica todo mundo ali na sombra. Não, cara, a galera trabalha, a galera veste a camisa, a galera quer que o serviço saia, que chegue na sociedade, que melhore a vida do cidadão, cara. É muito legal, cara, muito legal. É muito bacana Você mesmo. ficou entusiasmado com esse trabalho. Pô, compartilha uma Muito, entrega com a cara. gente aí que você possa compartilhar aí. Muita, muito. Cara, eu acho que a A grande gente possa entrega achar aí nossa, algum site aí, não sei. Quem tiver curiosidade aí eu, de. pô, agora de cabeça, a única coisa que me vem na cabeça é a gestão do carnaval, mas não é aberto ao público, né? Porque era mais aos gestores, aos secretários e ao prefeito, né? De todos os indicadores. Mas quais eram as Por exemplo, análises aí? violência, quantas mulheres foram vítimas de violência. É, Mas isso aqui é num painel, assim, num telão, era alguma um coisa assim? painel de indicadores, Ah, exatamente. tá. Dia a dia e por circuito do carnaval. Entendeu? Fiscalização. Se o cara estava. Quantos foram apreendidos, ambulantes Mas o apreendidos? dado em tempo real? Alguns sim, outros não. Dado em tempo real. Por exemplo, a gente tinha quantidade de ataques aos sites da prefeitura. Ah, A tá. gente também mostrava. Entendeu? Cara, você não imagina a quantidade de ataques que tem ao longo do carnaval. Utilização da. Porque aqui a gente tem uma rede que são. Cara, eu esqueci o número. É absurdo o número da infovia, né? Em quilômetros de cabeamento ótico que a gente tem, que hoje você tem uma rede pública sensacional, com toda a segurança que você possa imaginar. Hoje você se conecta aqui na Infovia, aqui no Conecta Salvador, na rua, você pode ficar tranquilo, cara. Pô, lá no data center tem tudo melhor de ponta que você possa imaginar de software de segurança. Cara. E nós saímos da gestão passada, anterior a Semineto, né, e depois Bruno Reis, a que vinha antes. Cara, a gente tinha site sem HTTPS, velho. Era uma Caramba. coisa assim, absurda, cara. Pô, absurda. Hoje a Prefeitura de Salvador dá um show em termos de segurança. Um show de dados. Tem uma coisa, o cadastro de ambulantes para o carnaval. Antigamente fazia fila, cara, homéricas, desde de madrugada. Hoje o ambulante entra no sistema, né, no Salvador Digital, que é
é um portal de serviços, ele se cadastra, ele vai ser pontuado de acordo são privilegiados aqueles que são mais velhos, que são uniparentais, uniparentais não, perdão, que são mulheres e chefes de cabeça de família, né? Tem uma série de outras pontuações que vão ranqueando essas pessoas ao longo das festas de final de ano. Hoje tudo é automático, cara. O cara já recebe a parada dele, a licença dele, já sai. Nem pagar mais ele paga. A prefeitura que subsidia. Foi coisa muito bacana, cara. Sim. E Salvador, se você pegar para ver, der um Google aí, você vai ver que Salvador hoje, se eu não me engano, cara, ela é a 5ª cidade mais inteligente do Brasil, cara. Ou seja, todos os serviços estão digitizados. Todos não, perdão. Uma grande maioria deles. Entendeu? Sim. E tudo isso foi nessa gestão que a gente participou. E tudo isso, esses serviços que já estão digitizados, geram dados para a BI. Muitos dados para tomada de decisão. Sim. Por exemplo, eu fico sabendo a quantidade de pessoas que têm abaixo, que estão que recebem Bolsa Família em determinado bairro e que precisam de escola, estão desassistidos de escola. Aí a Secretaria de Educação pode pegar essa informação e fazer uma ação de colocar lá uma escola, ou reforçar o número de professores, ou escolas que estão sofrendo vandalismo, para poder reforçar o número, a patrulha de guarda municipal. Né? Então, assim, coisas bacanas que a prefeitura, através da TI, veio beneficiar o cidadão. É muito bacana, muito bacana mesmo. Sim. Pô, e foi isso que eu queria. Foi isso que eu abracei esse projeto. Eu falei assim, eu quero terminar minha carreira sabendo que participei de uma coisa que impactou, né, que foi legal. Que eu contribuí para isso. Foi bacana. Eu não sou responsável por isso, mas meu grãozinho lá, minha pipoquinha, eu coloquei lá para fazer pipoca. Massa. Pô, o pessoal vai ficar meio chateado comigo, mas a gente tem que caminhar pro final aqui, né, nossa gravação. Porra. Aí. A gente tem um tempo aqui também. Vou ficar triste também, o papo tá bom pra caramba. Parece que eu tô aí no Rio, morrendo de saudade dessa terra, pô. Mas essa questão aí de você falou, né, de terminar e tal, foi uma... Você sabia a hora de parar? Ou realmente, sei lá, ano passado, você, não, vou parar e tá bom, chega, não, vou curtir minha vida? Boa pergunta, Milton, boa pergunta. Eu não sabia a hora de parar, mas existem sinais, né, que a gente vai observando, inclusive da nossa saúde, né? Sim. Eu comecei a ter problemas por consequência de estresse. Eu tive eu estou com um problema auditivo hoje, que ele é decorrência de estresse, abuso de sal, de açúcar, etc. Isso está me fazendo mal, o meu estômago estava queimando pra caramba, porque todas essas entregas vêm acompanhado de estresse e de responsabilidade, né? E comprometimento que a gente tem que entregar um trabalho legal. E tem prazo, e que se corre muito, e você tem o fator humano, que você lidera a gente, você não lidera IA. IA não tem hora, né, cara? A gente tem dor de barriga, a gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem mulher, tem filho, tem uma série de coisas que a gente tem que saber gerir isso tudo e impacta na entrega. Né? E aí cabe ao gestor, ao gerente de projeto, saber identificar e conduzir essas variáveis, né? Que não são variáveis exatas. É muito difícil o ser humano é muito difícil a gente conviver, a gente convive com essas pessoas mais tempo do que com nossa própria família. Então a gente tem que procurar, acima de tudo, criar e manter tentar manter um ambiente harmônico. Né? Então, isso é um desafio para o gestor tremendo. Porque Select, cara, se ensina a pessoa a fazer. Entendeu? Banco já se ensina, tecnologia se ensina. Mas relacionamento, compreensão, sei lá, cara, isso a gente aprende com o tempo. Apanhando, errando, testando, né? Sendo liderado, sendo líder, né? Isso a gente aprende ao longo da vida. Nós não ensinamos em faculdade. Essa sua decisão aí é definitiva ou é... Então, para mim, eu tenho na minha consciência que é definitiva. Eu tenho muitos planos para mim. Eu parei
exatamente para ter minha vida, de certa forma, confortável e fazer tudo o que eu queria fazer, que o trabalho me impedia de fazer, né? Então hoje eu estou me dedicando à música, fiz um show mês passado aqui no SESI, foi massa, cara, bacana. Inclusive de despedida do trabalho, né? Eu boto fora do João, botei a Uhum. banda para tocar, foi massa. E quero pegar minha onda, quero voltar na Costa Rica, quero viajar muito de moto, coisa que eu não podia fazer e agora posso. Tenho tempo, né? E eu vou guardando minha reservinha ali para poder fazer isso. E saber a hora que eu tenho que puxar o freio, né? Mas eu não pretendo voltar, não, cara. Eu quero viver minha vida. Eu não sei, cara, eu já tô na curva de descida já, né? Outro dia eu tava conversando com o cara, eu falei, bicho, a gente tem. Como é que ele falou? A gente tem mais tempo. Não, a gente tem. Né? A gente tem menos tempo do que mais agora, porra. Porque Ah, se você for verdade. olhar, cara, eu tô com 63, cara. Daqui a 7 anos eu tô com 70. Caramba, Pô, 70 as coisas diminuem pra caramba, né? é Então eu tenho 7 verdade. anos para viver a vida intensamente. Ah, Que o mas seu 60, pai tá que o numa idade 60, boa aí, ele tá benzão, pô. Coronel. mas ele não pega, não tem nem andar de moto, porra. Ele só bebe cerveja, porra, comigo. Ah, é. Pô, irmão, falar, se você quiser deixar uma mensagem aí pra gente encerrar aí pro pessoal, quiser também deixar aí seu contato aí, se alguém puder, quiser, né, tiver interesse aí de te Claro. contactar. O pessoal vem aqui, depois as pessoas que contactam, sabia? Veio o Shimabukuro, veio o Lulu, o pessoal depois foi lá, procurou, ficou Porra, perguntando coisas pra ele. Então, legal, assim, cara, bacana, a gente compartilha aqui nossas bacana. histórias e realmente a gente acha Yeah. que não, mas vai É. tocar alguém, vai tocar o coração de Tomara, alguém e tomara, tomara vai sim, mesmo. pô. E olha só, eu não sou dono da verdade de nada, eu só passei a minha experiência de vida. Assim, eu acho que foi legal, né? Então, e o mais importante, assim, que eu quero deixar é o seguinte, cara, como mensagem. Velhinho, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem algo de bom a contribuir. Nunca deixe de trabalhar em equipe, mesmo com esse negócio de home office e tal. Tem outra pessoa lá na ponta que pode te ajudar e pode trocar ideia contigo e pode contribuir. E ninguém é insubstituível, cara. Ninguém é insubstituível. Nenhuma empresa é insubstituível também. Tá? Existem boas empresas, bons profissionais, existem má empresas, existem más profissionais, mas todo mundo tem algo a contribuir. E sempre olha o outro com um olhar de equipe, de time. A gente tem que fazer gol. Não existe, o Neymar sozinho não faz gol, pô. Entendeu? Aliás, nem com o time ele está fazendo mais. Então, acho que tem que olhar, né? Trabalhar em equipe é a melhor coisa do mundo. E isso te garanto uma coisa, a IA não vai resolver. Porque é a questão humana, eu acho que ela não vai resolver. Sim. Eu espero estar errado. Eu espero estar errado, não, eu espero estar certo, né? Isso eu espero estar certo. Mas é isso Irmão, aí. O meu contato, cara, o LinkedIn, né? Eu acho que é J Nolasco, tem underline LinkedIn ainda? JR. Tem mais nem ódio, Milton, desculpa, mas assim, eu vejo que chega no e-mail, né? A partir de agora que eu estou disponibilizando, eu vou ter que dar uma olhadinha de vez em Pô, vai quando. botar o selo não? O Open to Work não, pô? Não, não tem isso, não. Agora, a Fala do única coisa que eu motogrupo, tenho. pô. Fala da banda. Então, tem o motogrupo que é daí do Rio, né? O Copabacanas, né? É bacana, é o nosso presidente Edu. Ah, isso aí. O Edu é uma figuraça, né? E aí, tem a banda aqui em Salvador, né? A gente está com uma banda. Inclusive, a maior parte do pessoal é de tecnologia, como é o nome da banda? Som no back-end. Ah, maneiro. Tem Instagram? Tem essas coisas ainda não? Não, não fizemos, Ah, não. tá bem Agora que a gente bilionário. botou a cara na rua, pô, muito. Mas foi bem Ah, é. bacana. E quem quiser contactar, o Milton tem meu contato aí também, fica à vontade aí. Pode publicar, Milton, não tem Vou problema falar não. pro pessoal botar aqui nos comentários aqui, quem quiser entrar em contato, a gente passa o número aqui. A gente dá Beleza, um jeito, beleza. a gente dá um jeito. Ou então se alguém vê Com certeza. essa cara aí bronzeada aí, relaxada aí, em algum lugar do Brasil, de uma motoca aí, né? Também fica à E eu vontade vou te aí, falar pô, uma coisa. João. Salvador tá um frio danado, viu, cara? Tá mó inverno. Tá É quase mesmo, é? nevando aqui. Deve estar uns 30 graus, mais ou menos. Tá chovendo pra caramba, pô. Essa Hoje que paisagem deu uma. atrás aí. Hoje deu uma aliviada, hoje aliviou a chuva, né?
Aí é o farolzão, farol da Barra. E não sai de Salvador mais, não? Então é difícil, né? Eu sempre falo, para eu sair de Salvador, eu tenho que matar um monte de gente que eu não quero. Então, pô, eu quero todos eles vivos, cara. Então, Ai, caraca, cara. não, eu quero todos eles vivos e aí eu fico aqui para dar esse apoio, né? Contar com eles. Mas eu sempre volto que eu posso, eu volto para o Rio. Agora com essa guerra aí, as passagens aéreas ficaram com preços absurdos, né, cara? Então tava querendo ir pro Rio agora em maio, mas não vou conseguir, devo ir pro Rio em julho, acho que eu não pude. Também vai estar frio pra caramba. É, pois é. Irmão, prazerzão falar contigo aí. Coração aí, Obrigado. tirar esse tempo aí. Bem que embora tempo é algo que você tá sobrando na sua vida. Então, pô, cara. Pra mim, todo dia é sábado, meu irmão. Mas, pô, obrigado aí por tudo que a gente passou aí, né? Por você. Quem não sabe, você abriu as portas aí da casa dos seus pais ainda. Pô, ainda levei um camarada meu pra passar o carnaval em Salvador. E tá às ordens. Quem quiser aí, apareça. Pô, os amigos são sempre bem-vindos. Pô, cara, caralho, Você é irmão, meu putz, cara, nem tem nem palavras pra pô, cara. Enfim, irmão. Obrigado aí por tudo aí, obrigado aí. Quem quiser contactar aí o João aí, a gente falou aí, né? Bota nos comentários aí, deixa os contatos. Enfim, irmão, tamo junto aí. Grande abraço. Muita Obrigado pela axé aí, lembrança, tudo de amigo. bom. Valeu, sucesso aí pra todos vocês. Sucesso pra você, Milton. Você vai longe, meu irmãozinho. Você vai longe. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. Fica com Deus Grande aí. abraço, velho. Valeu.